Bom dia, nono ano, como estão todos? Na nossa aula de artes de hoje, vamos começar a falar sobre o movimento moralista mexicano e a obra, posteriormente, de Frida Kahlo. As manifestações artísticas lá no México, na primeira metade do século XX, surgiram em um contexto político e social extremamente importante para os mexicanos. Desde o final da década do século XIX até a primeira década do século XX, o país estava vivendo uma ditadura que difundia os latifúndios, levando os camponeses à extrema pobreza, numa questão de miséria muito grande. E nessa verdade, essa questão, ela negou as origens culturais do povo mexicano, essa ditadura, impondo padrões europeus e americanos para os povos mexicanos. A Revolução Mexicana, que é datada de 1910 a 1920, se instaurou contra a ditadura e teve entre seus anseios o estabelecimento de uma reforma agrária e a retomada da identidade indígena mexicana. É nesse cenário que surge a primeira, na verdade, potência expressiva e engajada dos pintores muralistas e, posteriormente, a obra intimista e lírica da então artista Frida Kahlo. Eram tempos de mudanças sociais, políticas e estéticas nas terras mexicanas. Você pode ver aí a obra de Rivera, que se refere ao movimento zapatista. Apresenta sua composição elementos da paisagem e da cultura popular mexicana. Então, o muralismo ele foi o principal movimento artístico ocorrido no México na primeira metade do século XX. O movimento, na verdade, surge dentro de um contexto político e social que traz a revolução, durante o período entre 1910 a 1920, conhecido como Revolução Mexicana. Depois cerca de 30 anos de ditadura, marcado pela exploração do povo, desapropriação de terras, os grandes latifundiários tomaram conta do país, formação de latifúndios, ausência de liberdade de expressão e da democracia. A negação também das tradições, da cultura ancestral indígena dos camponeses, intelectuais e artistas. Então, nesse contexto todo dessa ditadura, eles se unem por meio da liderança do revolucionário dos camponeses e principalmente na pessoa e figura de Emiliano Zapata, de 1879 a 1919, e do Francisco Pátio Villas, de 1878 a 1923. A Revolução Mexicana, ela trazia, na verdade, a proposta da realização da reforma agrária, a implantação de um regime democrático, a retomada das culturas ancestrais e a valorização da identidade indígena mexicana. Entre as proposições revolucionárias, destaca-se ainda a criação de um Ministério da Cultura, dirigido então pelo escritor José Vasconcelos, datado de 1882 a 1959. Também tinha como as principais metas a renovação da cultura e o combate contra o alto número de analfabetos no país. O analfabetismo lá naquela época era muito grande, Muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Nesse cenário, a criação de grandes pinturas e murais com temas que contavam a história do país, era evidenciado as manifestações culturais e ancestrais e exaltava o poder revolucionário do povo mexicano. Ela recebe grande apoio e incentivo dos povos e das lideranças revolucionárias. O muralismo, na verdade, ele propõe que a arte tenha um alcance social grande, que trate das questões que se relacionam com os anseios, dificuldades e tradições do povo. Com base nesse conceito, a pintura não cabia mais nos cavaletes dos grandes ateliês ou, muito menos, em exposições e grandes galerias, para que as manifestações artísticas assumissem seu lugar próximo à população. O cenário que foi escolhido por eles foram os muros e paredes de espaços públicos. Os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis, que constatavam o círculo retito
dos museus, restritos dos museus, galerias e acervos particulares que geralmente, como eu falei, não caberia mais nesses espaços. O Diego Rivera é um dos principais pintores do movimento. Ele dizia que a arte é uma arma, é uma ferramenta poderosa para a libertação e construção da identidade de um povo. Nesse sentido, o muralismo, se dispõe a ser um movimento ideológico revolucionário, profundamente engajado com as questões sociais do povo mexicano. Além do engajamento político e social, o muralismo oferecia oposição ao academismo do imperador do século XIX, que buscava construir uma estética nova que se relacionasse com os desejos artísticos, com sua época e com seu país, dialogando as proposições estéticas do movimento e das vanguardas modernistas europeias, que valorizavam a liberdade de expressão e rompiam com a necessidade da arte ser uma representação fiel da realidade. Já os muralistas, eles investiram no estudo e na estética, presente nas manifestações folclóricas e culturais popular dos astecas, que na verdade são seus antepassados. Com a retomada da valorização cultural mexicana, aproxima-se dos movimentos de vanguardas europeus, destacando o expressionismo, as vanguardas russas e o cubismo. Cada muralista desenvolveu uma maneira expressiva e própria de trabalhar com os temas pertinentes ao movimento e às influências estéticas. A obra do artista mexicano José Guadalupe Posada, com seu teor crítico engajado contra a ditadura, também foi retomada como referência pelos muralistas. Diego Rivera, como um dos grandes expoentes do movimento, permaneceu em um período na Europa, onde entrou em contato com o cubismo de Pablo Picasso, Fernando Léger, Juan Clis e a obra singular de Armando Mugler, as matrizes do movimento fauvista. Os afrescos de Rivera, na verdade, apresentam uma composição que envolve elementos modernos e tradicionais, com forte crítica ao sistema capitalista, a exaltação da revolução e da cultura ancestral mexicana. Nos murais dos artistas, observa-se a intenção da construção da narrativa histórica e simbólica sobre seu país. Esse é um trecho do afresco da parte superior com traços indígenas mexicanos que vocês estão olhando aí. A obra de Rivera quer dizer Fábrica de Detroit, a parede do norte. Ela está no Instituto de Arte de Detroit, mais precisamente nos Estados Unidos. Qualquer dúvida sobre a nossa aula é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.